acesso aos benefícios da Previdência Social, como a aposentadoria, acho que é o benefício mais lembrado, é preciso sim contribuir com o INSS. Mas você sabia que existem várias opções, várias formas de contribuição? Na medida que o tempo vai passando, a gente até vai pensando nisso, mas a gente cresce com a ideia de que é somente quem é CLT. Então vamos aprender quais são as formas de contribuição, quais são os percentuais e como isso a gente pode fazer um cálculo para melhorar lá no final quando a gente decidir se aposentar. Hora do nosso quadro Falando de Direito. Com você, Falando de Direito. Hoje quem está comigo é o advogado Rafael Bernardes. Oi, doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, quanto tempo, né? Estávamos com saudade, Pois viu? é. Pare de sumir, venha-se embora aqui para esse programa. Rafael, quem trabalha com carteira assinada, né? Quem é CLT, obrigatoriamente já contribui para o INSS. Então, meio que a pessoa não se preocupa, né? Verdade. Com essas coisas. Já está lá descontado e é bom a gente lembrar de quanto é esse desconto, como é que é feito isso. Existe uma tabela progressiva, né? Conforme o salário da pessoa, a empresa já retém o valor do INSS e repassa para a Previdência Social. Então, não é o empregado que ele é responsável, digamos assim, responsável tributário por aquele pagamento, porque ele já tem o desconto. Agora, tem casos, por exemplo, que as empresas não pagam. Ele retém o valor, mas não repassa para a Previdência, né? Isso, na verdade, é até um crime de apropriação indébita, porque tu te apropriou do valor. Mas para o segurado que é empregado, basicamente ele não tem nenhum prejuízo, né? Então, a dúvida maior é para quem não é empregado. A grande questão é essa. Quem é autônomo pode contribuir, Isso. deve contribuir? A gente tem que classificar os tipos de contribuição, né? Mas a gente pode classificar em duas formas, assim. Contribuinte obrigatório, contribuinte facultativo. Tá. Contribuinte obrigatório. Todo mundo, na verdade, que presta serviço com algum tipo de remuneração, ele é contribuinte obrigatório. Entendi. Então, em tese, eu trabalho para esse serviço, eu sou contribuinte obrigatório. E aí, dentro disso, nós temos uma classificação. Se eu sou contribuinte de uma pessoa jurídica, então eu sou contratado por uma pessoa jurídica como autônomo, por exemplo, né? Contador, advogado, alguma coisa do tipo, minha pessoa física é diretamente contratada. Então, nesse caso, quem vai fazer o recolhimento também é a empresa que está te contratando. Então, também não há muitos problemas sobre isso. Claro, só saber se está regularizado. Então, a empresa tem que descontar 11%, ela paga mais 20% e tá ok, está regularizada a situação. Qual é a dúvida que o pessoal tem na prática? E se eu não presto serviço para uma pessoa jurídica? Sim. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que presta serviço para a pessoa física. Certo. Como é que eu vou fazer essa contribuição? Então, a gente tem uma outra classificação, que é o contribuinte individual, que presta serviço para a pessoa física, ou ele pode ser contribuinte facultativo. Essa é a distinção. Agora, quem não trabalha, deve contribuir? Ele se enquadraria no contribuinte facultativo. Ele só pode ser contribuinte facultativo se ele não tem nenhum outro tipo de contribuição. Então, vamos lá, o pessoal está lá em casa e está pensando assim... Um telespectador acabou de mandar. Ela não trabalha, mas paga, né? Ela é contribuinte e ela, inclusive, está com um problema na coluna. Ela pode pedir aquele auxílio-doença? Pode, porque o contribuinte facultativo, ele mantém todos os direitos da qualidade de segurado. Entendi. Então, qual que é a opção do contribuinte facultativo? Um estudante, uma pessoa que ficou desempregada, que ela não quer perder essa qualidade de segurado, ela pode ser contribuinte facultativo. Ela pode optar em contribuir por um valor que ela pode até estipular, tem o mínimo do salário mínimo, que é o salário mínimo, não 11% sobre o salário mínimo, mas até mais, e ela pode ir lá contribuir diretamente para o INSS. Essa telespectadora dizer que mandou mensagem aqui pra gente que tá sofrendo com questão da coluna, poderia pedir de repente, né, Rafael? Ela já pode entrar, só tem que verificar os requisitos, mas ela tem que ter um atestado, ela já pode entrar com auxílio doença, pedir perante o INSS pela internet ou até mesmo pelo telefone. Você falou aí que é 11% do valor de um salário mínimo, né? Isso, existem duas formas de contribuição. A contribuição normal e a contribuição simplificada. Tá. Quando nós falamos na contribuição simplificada, são 11% sobre o salário mínimo. Certo. Aí a pessoa pensa assim, nossa, então essa é a melhor. Depende. Porque pensa o seguinte, tu vai estar contribuindo sobre um salário mínimo, a tua renda também vai ser sobre um salário mínimo. Certo. E alguns benefícios tu não vai ter. Por exemplo, tu não teria uma aposentadoria por tempo de contribuição ou averbação daquele tempo de contribuição quando tu faz a opção do simplificado. Entendi. Agora, se você recolher sobre 20%, tu tem mais garantia, tu aumenta o teu salário de contribuição, tu não vai ter problema lá na frente em contar esse período. Ou seja, é possível recolher um pouco mais e assim você ter um pouco mais de remuneração no final. Isso, ou por exemplo, às vezes, o que acontece? Muito comum acontecer lá no escritório. A pessoa
estava prestes a se aposentar, faltava algum tempo e ela foi lá e foi demitida. Aí ela pensa o seguinte, como é que eu vou contribuir isso? E ela vai e opta, às vezes, por contribuir só 11% sobre o salário mínimo. Isso, às vezes, é muito ruim. Entendi. Porque ela tem vários prejuízos com relação a isso. E aí ela tem que consultar o advogado ou um contador, pelo menos, para antes de começar a fazer essa contribuição. Chamado um planejamento, né? E olha que legal. Então, você consegue fazer... É a educação que a gente está fazendo aqui, tanto no Falando Direito, como nos nossos quadros com os advogados. A história da consulta. Você não consulta médica, não consulta cardiologista. Consulte o advogado antes de tomar decisões, que depois, para reorganizar isso, vai gastar muito mais dinheiro, né, Rafael? Não, e, Fernanda, tem gente que, às vezes, olha só, tu trabalha num serviço público e aí tu recebe lá um determinado valor, todos os meses tu recolhe para o regime próprio do Estado. Sim, certo. E aí tem a lei que diz que tu pode acumular em regimes diferentes, tu pode se aposentar. Certo. Só que a pessoa faz a opção errada, só por um código. Ela coloca lá que ela é uma contribuinte facultativa e facultativo não pode ter renda. E aí ela paga todo aquele INSS que vai para lugar nenhum, porque aquele valor não pode ser utilizado. Olha isso. Então, você está dizendo que as contribuições realizadas, por exemplo, em regimes próprios de Estado, quem é servidor público municipal, né, estadual, podem aproveitar isso também junto ao INSS? Eles podem trazer junto ao INSS, eles podem ter contribuições concomitantes, o INSS e regime próprio e ter uma dupla aposentadoria. Então, tem essa distinção também. Então, por exemplo, às vezes tu trabalhou no serviço público por muitos anos, e aí tu não vai mais voltar para o serviço público porque é concurso. Sim. Mas aí tu pode averbar aquele tempo que tu trabalhou no regime próprio, no regime da Previdência, e o contrário também é verdadeiro. Agora tem a história dos códigos, daí dos detalhes, que se não souber fazer, se não souber fazer, o que acontece? A pessoa sai contribuindo como facultativo. Só que facultativo não pode ter outra fonte de renda. Jogou o dinheiro fora. Joga o dinheiro fora, tem que entrar com uma ação, restituir, enfim. Daí é mais problema. Meu Deus, ó, Desirê tá aqui fazendo uma pergunta com relação ao telespectador também, tá? Olha, INSS bomba, viu, Rafael? Bombando o zap aqui do programa. Quem pagou um período, parou de pagar, perdeu esse tempo que pagou, ainda é aproveitado? Ele pode ser aproveitado. Teria que ver quanto tempo faz que a pessoa parou de pagar, teria que ver quantas contribuições ela teria que fazer para voltar à qualidade segurada. E outra questão, quando a gente fala em contribuinte obrigatório, que na verdade quase todo mundo é obrigatório, sim, só não paga eventualmente, né? A pessoa pode ter uma opção de fazer até um acordo com o INSS sobre isso. Certo. Então, pagar o retroativo. Porque às vezes até o INSS já ajuizou uma execução sobre isso, né? Então, ele pode ir lá fazer um acordo e dizer o seguinte, olha, eu quero pagar 5 anos para trás. Entendi. Só que isso tem que ser estudado para ver se vai valer a pena, se vai compensar, se não vai. Gente, ou seja, é procurar um advogado especialista para encontrar para você a melhor opção. Se você hoje está dizendo assim, já está chegando na minha época de aposentar, falta só um ano, tal. Calma, não vai logo correndo, vai consultar o especialista, porque de repente é melhor esperar um pouquinho mais, né, Rafael? Esperar, às vezes recolher um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, isso existem um estudo em cima disso aí, com cálculos, planilhas de cálculos, que vai projetar qual que vai ser a tua renda mensal inicial, por exemplo. Rafa, estão perguntando também aqui no Zap, se mesmo que você pare de contribuir, tem um estado de graça, um período de graça. Isso, o período de graça quer que tu mantenha a qualidade de segurado. Tá. Que aí vai depender do período que tu tem de contribuição, se tu foi demitido ou não, mas tem uma variação de 6, 12 meses, 24 meses até 36 meses. Então quer dizer que você pode, dependendo de quanto tempo você contribuiu, quanto tempo você estava empregado, vamos pensar nessa condição que é mais fácil, tá? É mais fácil. Aí a pessoa ficou desempregada e talvez ela ainda tenha assistência do INSS por um tempo. Geralmente tem. Se ela foi empregada, ela foi desligada, né, aí recebeu o seguro-desemprego, em regra geral, 24 meses ela mantém a qualidade de segurado. Ou seja, pode dar auxílio-doença, alguma coisa? Pode dar auxílio-doença. Aí tem uma discussão também, se, por exemplo, alguns benefícios precisam estar no período de graça, se não precisa. Por exemplo, pensão por morte, se entende que não há essa necessidade, que a qualquer momento, dependendo da situação, a pessoa pode requerer. Olha que interessante, você nem sabia disso, né? Está desempregado agora, perdeu nada, de repente tem direito a uma situação. É um assunto muito interessante, né, Rafa? Verdade. Cheio de detalhes também. Isso. Mas lá no Falando de Direito BR, os meninos postam muito sobre isso, tem muita coisa bacana. E também lá você vê como é que faz para conversar com os advogados, para tirar todas as suas dúvidas, marcar sua consulta e se organizar para fazer a melhor escolha na hora de garantir os seus direitos. O Instagram é Falando de Direito BR. Rafael também está no Instagram, né, Rafa? Dá teu Instagram. É adv.rafaelbernardes. Ele olha para mim que nem eu sei. Tu sabe mais que eu. Sei mesmo. Que tipo assim, me ajuda. Me ajuda
adv.rafael.bernardes. Rafael com PH, E do Isaac, inclusive. qual é? Isaac? O Isaac Bertolini Auler. Decorou, Não, o Isaac é de mim se esquecer. Já errou algumas vezes que eu Não, abafa, detalhe. Depois que Isaac soletrou o Aí nome deu dele, certo. aí acabou. Nunca mais eu erro. Isaac Bertolini Auler. Sabe mais Vai lá, que eu. os meninos estão sempre. Olha, é uma empresa, né? Um escritório grandioso no Brasil inteiro. Vocês têm quantos estados, Rafa? 5, Olha, 6? hoje são 6 mais ou menos 6 pontos de estados, atendimento, né? mas a gente atende de uma forma geral. Assim, O Brasil todo. mais de 20 estados hoje. E eu contar um segredo aqui pra vocês. Nós entramos com a causa nesse escritório topástico e ganhamos, tá? Só pra constar. Show de Beijo, bola. viu, Rafa? Bom fim de semana. Você tá precisando da